Olá, voltando aqui para mais um vídeo da série Pais e Filhos, né? E o título de hoje é Não Faça Nada que Você Não Quer Que Ele Faça. Mais uma vez, vamos falar sobre exemplo, né? Eu não sei porquê, mas é nessa direção. Esse tópico ele é semelhante ao anterior, né? Mas vamos reforçar o fato que não podemos ser hipócritas, né? Exigindo dos nossos filhos aquilo que nós mesmos não somos capazes de fazer, né? Você já parou para perceber que o que mais te incomoda em outra pessoa é exatamente aquilo que você mesmo não consegue vencer? Pode notar, uma pessoa que implica demais com outra pessoa, implica, e aquilo vira uma coisa doentia. Eu não suporto aquela pessoa por isso. Tem pais que olham para os filhos e eles brigam e eles exigem, não, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas quando olhamos para esse pai, é exatamente aquilo que ele faz o tempo todo e ele não consegue vencer, né? Vamos dizer assim, o filho briga na escola, ele arruma encrenca toda hora, briga com os professores, briga com os coleguinhas, briga onde vai, né? Aí chega em casa o pai, não, porque você não pode fazer isso, vou te colocar de castigo, vou te bater, blá, 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 né? Você não pode fazer isso, né? Mas assim, esse mesmo pai, ele faz questão, né, vamos dizer assim, de contar com altivez, com orgulho, porque hoje eu briguei no trânsito, porque alguém se atravessou lá, eu fiz isso, porque isso, porque aquilo, né, se exalta e na frente do filho, né, aí esse filho tá vindo com ele do colégio, aí esse pai, alguém cortou a frente dele lá, xingou, chamou pra briga, né. Aí chega em casa, dá uma bronca no filho, descarrega toda aquela cólica, porque você foi brigar no colégio, porque você fez isso, porque eu não quero passar vergonha com você e tal. E a vergonha que o teu filho tá passando junto com você, né? Aí você implica porque te incomoda. Não porque simplesmente você não quer que ele faça, é porque você mesmo não tá conseguindo vencer. Porque quando isso passa, você para pensar, poxa, mas por que eu fiz aquilo, né? E ainda outros nem têm consciência disso, né? Eu fiz, mas, né? Não dá nada. Só que ele não pode fazer, né? É como se quando você olha para o teu filho e você implica por algo que você não consegue vencer, é como se você estivesse olhando para um espelho e vendo tua atitude e brigando com o teu próprio reflexo. Tá entendendo? Porque as tuas próprias fraquezas, aquilo que você não consegue vencer, reflete no seu filho ou em outra pessoa e você briga com o teu próprio reflexo, né? Ao invés de parar, é como se você parasse em frente de um espelho e o reflexo lá, você estivesse fazendo careta, fazendo cara feia, e você começasse a brigar, esbravejar contra o teu reflexo, e ao invés de parar, olhar e ver que o que está lá no espelho é você mesmo. Está na hora de você parar. Ao invés de fazer careta para o espelho e brigar com ele, dá um sorriso. Muda o que você está fazendo em frente ao espelho, que o teu reflexo também vai mudar. Tem pessoas que implica com certas pessoas, até mesmo com os filhos, tanto por algo que geram conflitos enormes dentro de casa, no trabalho, em qualquer outro lugar, implicam. Aí vem aquele ditado, mal sujo falando mal lavado, né? Porque pelo menos a outra pessoa, ela tá errando, ela tá fazendo, mas ela não tá implicando. Mas certas pessoas, elas se julgam juízes de algo que elas não conseguem vencer. Em vez de elas se julgarem a si próprias, elas julgam as outras pessoas e não se corrigem. Isso é hipocrisia.
Ao invés de procurar mudança, fica brigando o tempo todo, mas briga com o próprio reflexo, né? E acaba criando contendas, discórdias, né? E nós vemos, sabe, quantos filhos, vamos falar assim agora no meio evangélico, no meio, né, nas nossas igrejas. Sabe, essa semana eu fiquei muito triste, sabe, vendo ali jovens que tinha tudo para ser uma bênção. Ou melhor, era uma bênção na mão de Deus. Louvavam, outros, né, tinham talentos, no caso, talentos maravilhosos que Deus deu para eles. Tinha unção, o dom mesmo do louvor. Porque o inimigo ele não dá dom para ninguém, quem dá dom é Deus, né? Então, esses jovens, eles têm um dom maravilhoso, né? Mas, de repente, parece que do nada essa pessoa se jogou no mundo e ali tá até falando mal da igreja, tá ofendendo a Deus, né? Ofendendo as pessoas, né? Aí a mídia cai em cima, né? Os pastores, as igrejas, todo mundo, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Ah, foi a fama que falou mais alto. Foi o dinheiro que falou mais alto. Será que foi mesmo? Será que foi? Será que ninguém até hoje parou para pensar que se esses jovens tivessem dentro de casa um apoio familiar, digo já assim da parte dos pais, será que eles teriam ido? Será que eles estariam onde eles estão agora? Não estou dizendo de um modo geral, porque eu sei que tem pais que oram, tem pais que buscam a Deus pelos filhos, tem pais que são exemplos realmente como Deus se agrada, e talvez por conta de uma falta de vigilância, né, do filho, mas tem um ditado que diz assim, que mãe de joelho, filhos de pé, né? Se um pai, uma mãe está com os joelhos no chão, os filhos eles permanecem de pé. O inimigo tenta, ele sopra o vento tudo quanto é lado, mas o filho permanece. Porque a oração de uma mãe, ela pode muito, 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 e ela perdura até depois da morte dela. Só que também não adianta só orar. Deus abençoa meu filho, Deus guarda o meu filho, Deus faz isso, Deus não vai fazer a tua parte. Você precisa fazer a tua parte. Às vezes se envolve tanto com o trabalho da igreja, se envolve tanto com coisas que... Eu sei que muita gente não vai gostar desse vídeo, talvez... Eu não quero saber disso. Eu estou falando aqui o que Deus está mandando falar, e se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Está na hora de se importar mais com o teu filho. Não estou falando para você deixar o trabalho de Deus de maneira alguma, mas a tua família, Deus vai pedir conta. As almas que Deus colocou na tua mão, as principais da tua família, elas são algo que Deus vai pedir conta. Você não tem ideia. No dia do juízo, o sangue desses filhos está nas mãos de quem? É fácil olhar um jovem que saiu da igreja, olhar um adolescente que entrou para um mundo que aos olhos as pessoas é sem volta. Porque eu digo que enquanto há vida, há esperança. Será que Deus tem se agradado com essas atitudes? Quando vemos que um jovem, um adolescente é levantado por Deus e é usado e começa a destacar, aí tem aqueles Elis, né? Tem os matadores de profeta, né? Tem aquela Jezabel, os Acabe da vida, os Saul, né? Quando Deus levanta alguém, porque Deus rejeitou o Saul, porque não estava agradando a Deus, aí Deus vai levantar uma geração nova para fazer aquilo que Deus
mandou fazer e ele não quis fazer. Aí Deus levanta outros, levanta os Davi para fazer a vontade de Deus. O que Saul faz? Saul tenta matar. Começa a difamar nas redes sociais, começa a perseguição. Por que não apoiar? Por que não cuidar? Pastores, Deus chamou para cuidar das ovelhas, não para jogar elas no mundo. Está na hora de acolher os jovens, de buscar as ovelhas perdidas. Foi isso que Jesus ensinou, que o bom pastor, ele deixa as 99 e vai buscar aquela que saiu do aprisco. É isso que Jesus nos ensinou. Ele não disse, toque daqui, não, ele disse, vá buscar. E quando buscar, cura as feridas. Está na hora de parar de julgar. Está na hora de parar de apontar, de lançar pedra. Está na hora de acolher. Deus, ele não tem o culpado por inocente. Pais, o mundo inteiro lá fora já julga o teu filho. Você precisa sentar com ele, você precisa ver o que ele precisa. Todo filho que nasce com um propósito, todo filho que nasce com um propósito, esse filho ele vai sofrer perseguição. Desde a infância o inimigo vai perseguir, vai usar pessoas para afrontar, ele vai ser... Lembra de José, lembra de Davi. Está na hora de apoiar os nossos jovens, está na hora de cuidar, de fazer por eles, porque lá fora ninguém vai fazer. Quem aqui já passou pelo deserto, já passou por provas difíceis, já passou por aqueles momentos assim que todo mundo virou as costas? Parece que você tinha uma doença que, se você chegasse perto, ia contaminar todo mundo. Eu já passei por isso. Que pessoas que se diziam meus amigos, quando o sapato apertou, pularam fora do barco. Foi muito difícil para mim, mas como eu já tinha um pouquinho de maturidade, eu fui para o joelho. Busquei graça de Deus. Eu não vou dizer para você aqui, não vou ser hipócrita, dizer assim que eu não pensei em desistir, porque eu pensei, porque parecia que até Deus tinha me abandonado, mas em todo tempo Deus estava comigo. Mas assim, eu nunca tive apoio, dizer assim, alguém me apoiou, Não, eu não tive. E vou dizer que foi muito difícil. Se eu estou aqui é porque o Senhor me sustentou, porque a minha luta é desde que eu nasci. Se para mim foi difícil, não há muito tempo eu passei por um deserto muito terrível, que só a misericórdia de Deus para me manter de pé. Que eu procurei, que eu olhei para os lados e eu não vi um amigo, eu não estou aqui reclamando ou me fazendo... Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que se para um adulto passar pelo deserto da vida é difícil, imagina para um adolescente, para um jovem, sem apoio. Se eu senti vontade de desistir, de largar tudo, imagina esses jovens. Se você, pai e mãe, não acolher o teu filho, se você não orientar, se você não der apoio, se você não calçar ele com oração, se você não cercar ele com... Ninguém vai fazer isso por você. Ao invés de julgar ele por algo que ele fez, chama ele, conversa com ele, mostra para ele que você também é falho, que você também erra. Deus não te colocou como juiz, Deus te colocou como alguém para ajudar, alguém para dar direção, para dar direcionamento. Começa hoje a agir da forma que Deus te chamou para você ser. O inimigo ele está todo dia tentando, colocando pratos, colocando estratégias. O inimigo ele não vai vir vestido ali de chifre,
mostrando quem ele é. Ele não vai vir assim para o teu filho, ele vai oferecer coisas que talvez venha encantar os olhos deles. Mas se os pés dele estiver firmado na rocha, isso é uma obrigação do pai e da mãe, mostrar o caminho, direcionar. Fazer deles soldados valentes, pessoas que são forjados no fogo, mas sabem que saindo dali o ouro vai ser limpo, vai ser puro. Mas tem pais que ao invés de incentivar os filhos, o que fazem? Ah, não, todo mundo está falando de você, também vou falar. Eu já ouvi pais, porque os filhos, alguém difamou, alguém falou alguma coisa, em vez de ver a verdade realmente, você está envergonhando o meu ministério, você está fazendo isso, está fazendo... Não, vai ver se é verdade. Não joga os teus filhos aos lobos. Tenha consciência, pai e mãe. Eu peço aqui, em nome de Jesus, não perca teu filho para o mundo. Não permita que o inimigo venha frustrar o plano que Deus tem na vida dele por tua irresponsabilidade que você vai prestar conta diante de Deus. Eu não sei, talvez eu esteja falando com alguém aqui que já ganhou muitas almas para Jesus, mas está perdendo dentro de casa. Por quê? Porque não tem a capacidade de tirar um pouquinho do seu próprio tempo para sentar com o seu filho e aprender a ouvir o que ele tem a te dizer. Como esse filho está se sentindo? Essa semana eu senti muita angústia ouvindo um louvor. Porque eu consegui sentir o que aquele jovem estava sentindo cantando aquele hino. Eu chorei de tristeza, porque eu disse assim, Jesus, o que foi que fizeram com esse jovem? Aí a mídia vai lá, divulga, pessoas vão lá e publicam coisas difamando essas pessoas. Por que não dobra o teu joelho e não vai orar? Para de tentar ser juiz. Você não é juiz. Há um único juiz e esse juiz é Deus. Jesus, no último dia ele vai julgar. E pode ter certeza que se você não mudar teu comportamento, você vai estar lá, naquele dia, fazendo exatamente aquilo que você está fazendo agora, sendo que você pode fazer a diferença. Você pode orar para Jesus trazer de volta, orar para que Jesus venha fazer a obra. Peça perdão hoje se você está fazendo isso, porque você não está aqui no papel de juiz. Deus nos chamou para libertar pessoas, para trazer pessoas ao conhecimento da verdade, não para tirar aqueles que estão ali tentando ser a cada dia, passo a passo, matando um leão por dia para conseguir ficar de pé. Se é difícil para você que já é, eu vou dizer, um obreiro cascudo. Imagina para o jovem que está começando agora. Para de ser Saul. Para de ser Eli, além de não governar a tua própria casa, ainda fica apontando o filho dos outros. Deus não tem se agradado dessa atitude. Deus te chamou para você mostrar o caminho da verdade, mostrar o caminho do céu, orientar, dar amor, dar carinho, proteção. Não para lançar no inferno. Eu não estou aqui para fazer amigos. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus mandou falar. Doa quem doer, não me importa. Eu estou falando aquilo que Deus mandou falar. Pare um pouco. Comece a analisar tuas atitudes, como que tem sido a tua atitude diante de Deus. Você já parou para pensar? Você está aí julgando, talvez até o teu próprio filho, por que ele se desviou da igreja? Esse desviado está me causando vergonha. Meu Deus, será que é assim que Deus olha para o teu filho? Será que a tua atitude está sendo melhor do que o que ele está fazendo? Será que se você demonstrasse um pouquinho de amor pelo teu filho que está afastado dos caminhos do Senhor, porque não suportou a pressão, uma pressão que talvez você no lugar dele não suportaria metade do que ele suportou? Será que se você se colocasse um pouquinho no lugar desse jovem, desse adolescente que está afastado do caminho do Senhor e tentasse sentir a dor dele, será que você estaria agindo dessa forma? Vamos ter consciência, entender que nós passamos pelo mesmo caminho que eles passaram. Talvez não tivéssemos vivido a metade do que eles viveram.
Porque um escolhido, sim, ele tem, eu vou dizer assim, uma carga maior de perseguição, de tribulação, de tentações. Mas se ele tiver alguém que esteja do lado, meu Deus, se para nós é difícil passar por desertos, imagina para eles. Para hoje de julgar, de jogar pedra. Está jogando pedra em quem? Naquele que Deus escolheu, em quem Deus ama. Meu Deus, coloca a mão na consciência agora. Peça perdão para Deus, joga a cara no pó. Começa a interceder pelo teu filho. Ou até mesmo aquele que você só julga. Pode não ser teu filho, mas se você está julgando o filho dos outros, para de fazer isso. Começa a interceder a Deus por ele. Se você não veio para agregar, não veio para somar, então não vem espalhar. Deus te chamou para você acolher. Se você está no lugar que você está hoje, se você é um pastor, se você é um obreiro, não importa o que você é, se você é um líder de jovens, para de julgar, começa a acolher, começa a dar amor, dar carinho. Entenda que você não é perfeito. Entenda que você erra a todo momento, e se Deus julgasse você da forma que você tem julgado esses jovens, esse adolescente, você nem estaria aí se Deus julgasse você da forma... Como você tem agido? Só essa atitude de agir da forma que você está agindo, de forma grosseira. Você não é juiz. Eu só peço que Deus tenha misericórdia da sua vida. Eu não estou aqui julgando você, eu estou falando aquilo que Deus está mandando. É hora de arrepender, é hora de buscar de todo o coração. Essa nova geração que Deus levantou não é para você derrubar, é para você ajudar a levantar, porque amanhã você não vai estar aqui, mas esses jovens vão estar para fazer a diferença. Cabe a você encaminhar. O profeta Eli, ele não preparou, o sacerdote Eli, era para ele ter preparado os filhos para seguir da linhagem dele, continuar o sacerdócio. O que ele fez? Ele deixou os filhos fazer o que eles queriam. Ele não se deu conta que isso era obrigação dele. O que Deus precisou fazer? Levantou um profeta, levantou um sacerdote, um juiz, do improvável. Mas a geração de Eli não ficou ninguém para contar a história. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas tem pessoas aqui que, além de não cuidar do que tem dentro da própria casa, além de não atentar para ver que o filho está pedindo socorro literalmente, para conseguir se firmar, para não entrar numa vida errada. Só que você pare e olhe para ele e diga assim: filho, eu estou aqui, quer conversar comigo? Filho, o que você precisa? Filho, pode contar comigo. Além de não fazer isso, ainda está apontando o filho do outro, que talvez está lutando, está batalhando para conseguir chegar lá. Peço que o Espírito Santo visite agora o teu coração e que ele haja, que ele encontre espaço para trabalhar no teu coração, que ele abra os teus olhos espirituais para que você veja que isso está errado, que Deus não tem se agradado da tua atitude, que você precisa mudar hoje, amanhã é tarde demais.
Não entrega o teu filho ou o filho de outras pessoas à mercê desse mundo. Começa hoje uma vida regrada, seja exemplo a ser seguido. Para de apontar, começa a buscar a ovelha e não tocar ela. Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, ministramos a Tua palavra, entregamos aquilo que o Senhor nos mandou entregar, Pai. Peço que o Senhor venha blindar a minha família, Pai, contra todo ataque das trevas, Pai. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, Senhor, colocar esse vídeo, Pai, para aquele que precisa realmente ouvir, Pai. Se uma vida que tiver aqui, Pai, uma só, precise dessa mudança, Pai, que o Senhor envie exatamente para essa pessoa. Senhor, que ela venha escutar esse vídeo até o fim, Pai. Que o Senhor venha tocar nesse coração, que o Senhor venha agir e haja transformação e libertação, Pai. Também visita, Pai, cada um dos filhos, Pai, que precisam de um milagre neste momento. Em nome de Jesus eu te peço, fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar por aqui com mais um vídeo. Que Deus, Ele venha visitar o coração de cada um de vocês. Para que haja mudança, para que haja transformação, libertação, para que venhamos resgatar os nossos filhos. Amém? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, seja bênção de Deus, seja canal de Deus na vida de outras pessoas. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe nos grupos, para quantas pessoas, o mais pessoas que você puder. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque muitos filhos estão se perdendo, porque talvez os pais não atentaram para aquilo que precisam realmente fazer. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe vocês.